Olá, bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje nós vamos falar de um tema de certa forma simples, mas um pouquinho complexo. O nosso perguntas e respostas. A pergunta, ela é basicamente o que é ser espírita? Bom, podemos dizer que de uma forma geral, ser espírita é ser uma pessoa que vai de acordo com as leis do Cristo, as leis de Deus. Mas vamos simplificar de uma forma quais são essas leis e o que difere, para ser espírita e não ser de outra religião, basicamente. Eu anotei aqui. Primeira, reconhecer a existência de Deus. Reconhecer que nós não estamos no topo dessa grande sabedoria. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, a lei de causa e efeito. Na imortalidade é saber que a única coisa que morre é o corpo. A alma sempre vive e sempre viverá, indiferente de qual for o mundo e de qual roupagem ela vai usar. Lei de causa e efeito. Aquilo que nós fazemos, nós teremos que prestar conta. Não é um castigo, não é estamos sendo castigados por alguém. Nós mesmos acabamos decretando nosso castigo. Quarto, a reencarnação, a volta do espírito à matéria, por N finalidades. Quinto, a comunicação com os espíritos. Muito se dá em sociedades que trabalham a questão mediúnica. Nem toda sociedade trabalha essa questão. Sexto, a fé racionada. Não é apenas seguir algo, mas é refletir sobre aquilo, se aprofundar naquilo. A evolução dos espíritos, a questão de progredir, sempre progredir no seu desenvolvimento entre as reencarnações, entre os mundos. A pluralidade dos mundos habitados e a moral de Jesus. E, principalmente, viver o Cristo. Isto pode ser... São basicamente coisas assim que diferem uma religião e outra. Porque o seu princípio moral, ele é o mesmo. Mas a grande questão disso, nós podemos, às vezes, compreender tudo isso, entender tudo isso, mas praticar isso que é o mais difícil. Allan Kardec dizia que a questão é tentar ser espírita. É estudante de espiritismo, não espírita, muitas vezes. O que ele queria dizer com isso? É que as pessoas focavam muito nessa questão da teoria, de parecer bonito, de fazer palestras, de ir para o público em geral se mostrar uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de bom coração, mas na hora de mostrar isto na prática, a pessoa já não era desta forma. Então era um estudante de espiritismo, que é aquele que está estudando os conceitos, mas ainda não consegue colocar eles na prática. E isso é muito comum. Muito comum. Indiferente da religião, mas indo mais para a questão espírita, dentro do espiritismo, isto é muito comum. As pessoas usam, em qualquer religião, usam o espiritismo muitas vezes para chegar aos seus interesses. Não só na questão de ter ganhos financeiros, mas ter aquele ganho de conceituar daquela pessoa, ela se tornar aquele
aquela referência, mas no fundo é uma pessoa que só lida com a teoria, porque na prática não pratica o espiritismo. Muitas outras pessoas acreditam que ser espírita também é a questão de desenvolver mediunidade, é na questão de falar com os espíritos, é mexer com energias. Isso tem uma outra parte teórica também, um pouco da prática, mas não é exatamente isso. Tá? Isso é uma parte, uma pequena parcela. A parcela mais difícil, que deve ser mais trabalhada, é sempre a moral. Né? Que Kardec, se não me engano, ele comentou que nós devemos viver o Cristo. Basicamente isso. Viver o Cristo. Que é colocar em prática os seus ensinamentos. Né? Não deixar apenas ficar no conhecimento. Por exemplo, você compreender como se dá a comunicação com os espíritos, compreender toda essa parte teórica, mas na prática ser totalmente indiferente à moral. Quando tem a oportunidade de fazer algo diferente para alguém, você vai lá e se abstém, você foge daquela situação, você sempre se coloca num estado de preservação. Isso não é colocar em prática, não é fugir da oportunidade, mas colocar em prática dos conceitos espíritas. Você acaba sendo apenas um publicitário do espiritismo. É aquele que faz a propaganda, fala muito bem, apresenta muito bem, né? Mas um praticante especificamente não acaba sendo. Porque é difícil, não dá para se dizer que se torna um grande exemplo do dia para a noite. São anos de aprendizado, de erros, para se tornar um exemplo, né, espírita. Porque apresentar e falar sobre o tema qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um pode estudar um certo período e apresentar sobre o tema, como qualquer outra religião, mas a prática ela acaba sendo mais dolorosa, mais difícil, porque nós vamos lutando contra todos aqueles sentimentos que nós temos ainda que não são puros, são imperfeitos, que nós lutamos dia a dia. E é isso que vai nos tornando espírito. Ou mudando não só no espiritismo, mas também pregar a moral de Cristo dentro do cristianismo, do budismo. Só que Buda, na questão do budismo, eles têm outros conceitos, mas a questão da moral, das boas práticas, elas acabam se assemelhando. Então, quando você é bom na moral, na prática, você acaba sendo aquela pessoa que, não importa a religião que estiver, ou muitas vezes se não tiver uma religião, acaba se tornando uma pessoa muito melhor do que aqueles que tentam se mostrar uma pessoa super espiritualizada, né? Porque até tem pessoas que fazem toda essa apresentação muito bonita, só que na prática elas fazem exatamente o oposto do que apresentam. Então, basicamente não serve de nada. Perda de tempo e de aparência. Tá? Então são esses detalhes, eles não são muito complicados de compreender. Eles são mais complicados de colocar em prática e mais no longo prazo. É bem comum, às vezes, você vai num centro espírita, toma aquele passe, fica tranquilo, fica bem, hoje não vou me incomodar, hoje eu estou super
de bem com a vida, mas passa um dia, passa dois, parece que aquela energia do passe vai se esvairando e você já começa a ficar nervoso, já se tropeça numa pedra, já xinga todo mundo e assim por diante. Então é natural, é aprender a lidar com aquilo para se sair melhor do que estava. Tá bom? Então por enquanto é isso e até o próximo vídeo.